Fala comigo, tropa. Sejam todos muito bem-vindos ao ClashBet. E se você ainda não me conhece, meu nome é Washington, mas sem problemas pode me chamar de Drabo B. Estou aqui para analisar os jogos do dia 21 de fevereiro, a nossa segunda de ClashBet, a nossa quarta-feira, tropa. Mas antes de partir para o nosso palpite, com análise e prognóstico de apostas esportivas, quero pedir a você que é novo aqui no canal para clicar no botão de inscreva-se, ativa o sininho de notificação e assim fica por dentro de tudo que acontece aqui. Claro, e assim dá essa moral para que nós possamos estar crescendo aqui no YouTube. E só não se esqueça da nossa dica extra, que é um pilar aqui do canal, que se você assistir uma boa parte do nosso vídeo ou do início ao fim, irá entender o nosso conteúdo de uma maneira melhor e assim você será lucrativo. Bom, já enrolei demais e sem mais delongas, bora para os jogos. Bom, tropa, chegando aqui na nossa lista de opções de palpite de futebol e análise esportivas, então vamos iniciar pela Espanha La Liga. Celta Vigo versus Levante será o nosso primeiro prognóstico. Tem início aí às 17 horas. A equipe do Celta está na décima colocação em 24 jogos. 31 pontos conquistados, 28 gols marcados, 25 gols sofridos. Enfrenta o Levante, que é o último colocado, 20º colocado aí em 24 jogos, somando 14 pontos conquistados, 24 gols marcados, 50 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do Levante é aí o 17º colocado em 12 jogos disputados, com 4 vitórias, 2 empates e 6 derrotas, 15 gols marcados, 15 gols sofridos, 14 pontos conquistados. Já como visitante, não muda muito, o Levante continua na parte de baixo da tabela, é o 19º colocado em 12 jogos, com 2 empates, 9 derrotas e apenas uma vitória, 11 gols marcados, 29 gols sofridos, 5 pontinhos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 6 de 8 saiu ambos marca, a equipe do Celta vem a 3 jogos sem saber o que é derrotas, e o Levante sofreu gol nos últimos 14 jogos. Em duelos individuais, o Celta vem a 4 jogos sem perder, em 4 dos últimos 5 saiu menos que 3 gols, nos últimos 8 saiu menos que 11 escanteio. O Levante é uma equipe que em 6 dos últimos 7 jogos saiu mais que 4,5 cartões, em 8 dos últimos 10 jogos saiu menos que 11 escanteio. O último confronto recente foi 2-0 para a equipe do Celta fora de casa e também 2-0 para a equipe do Celta em casa. Ou seja, para essa partida a equipe do Celta chega bastante motivado com certeza para essa partida. Está atualmente na 10ª colocação, caso consiga um triunfo, pode chegar até a 8ª colocação. Então, a partida que, pelo meu entendimento, a equipe do Celta é o favorito, enfrenta uma equipe inferior tecnicamente, tanto é que é o último colocado, que é o Levante. Então vamos com a dica casa com empate anula e a probabilidade 2-0 casa. Em Itália Série A, o jogo do Cagliari versus Napoli, com início às 15 horas. A equipe do Cagliari é uma equipe que se encontra na parte de baixo da tabela, é o 17º colocado em 25 jogos disputados, 21 pontos conquistados, 25 gols marcados, 46 gols sofridos. Enfrenta a equipe do Napoli, que é o terceiro colocado no ranking, em 25 jogos disputados. Ele soma aí 53 pontos conquistados, 46 gols marcados, 17 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do Cagliari continua na parte inferior da tabela, é aí o 16º colocado em 12 jogos, com 2 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. 15 gols marcados, 21 gols sofridos, 11 pontos conquistados. Já como visitante, a equipe do Napoli é o terceiro colocado em 12 jogos disputados, com 8 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota, 23 gols marcados, 8 gols sofridos, 27 pontos conquistados. Ou seja, nos últimos confrontos entre eles, em 4 de 5 saiu menos que 3 gols, em 8 de 10 menos que 5 cartões. O Cagliari sofreu gol nos últimos 4 jogos, o Napoli vem a 4 jogos sem perder, foi a primeira equipe a marcar em 8 dos últimos 10 jogos. Aí, em duelos individuais, a equipe do Cagliari é uma equipe que vem a 3 jogos sem derrotas, nos últimos 12 jogos sofreu gol, em 4 dos últimos 5 jogos saiu menos que 3 gols, em 5 dos últimos 7 jogos saiu ambos marca e também saiu mais que 4,5 cartões. Em 7 dos últimos 9 jogos foi a primeira equipe a sofrer. Em 8 dos últimos 9 jogos saiu menos que 11 escanteio. Já o Napoli vem a 5 jogos sem perder. Em 8 dos últimos 10 jogos saiu menos que 3 gols. Nos últimos 5 jogos foi a primeira equipe a marcar.
em 4 de 5 venceu o primeiro tempo e saiu menos que 5 cartões. E nos últimos 6 saiu menos que 11 escanteio. Nos últimos 2 confrontos foi um empate e uma vitória para a equipe do Napoli. Ou seja, o Napoli é o terceiro colocado com 3 pontos de desvantagem do atual líder Milan. Apesar que a Internazionale tem 2 jogos a menos, pode muito bem ter assumido a liderança caso tenha vencido seu jogo diante do Sassuolo. E a equipe do Napoli tem um dos melhores ataques da competição e tem a melhor defesa e enfrenta uma equipe aí que tem uma das piores defesas da competição. Para essa partida, vamos acreditar na vitória do Napoli. E se você quer mais segurança, pode pegar aí com o empate anula, que também seria uma boa probabilidade. 2-0 fora. E agora vamos para o jogo aí. Vamos para o jogo da França Liga 2, o jogo da Toulon versus Le Havre, com início às 16h45. A equipe da Toulon é uma equipe que vem na primeira colocação, em 24 jogos disputados, somando 48 pontos conquistados, 52 gols marcados, 21 gols sofridos. Já a equipe do Le Havre, em 24 jogos disputados, sexto colocado, 35 pontos conquistados, 24 gols sofridos, 20 gols sofridos, aliás, 24 gols marcados. Atuando em casa, a equipe da Toulon é o primeiro colocado no ranking, em 12 jogos, somando 7 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota. 32 gols marcados e 12 gols sofridos, tem um saldo positivo de 20, 25 gols, 25 pontos conquistados. Já a equipe do Le Havre, como visitante, em 11 jogos disputados, é o sexto colocado novamente, somando 4 vitórias, 6 empates e uma derrota, 13 gols marcados, 9 gols sofridos, 18 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 7 de 9 saiu menos que 3 gols. A equipe do Toulon vem a 9 jogos sem perder. O Le Havre sofreu gol nos últimos 5 jogos. Em duelos individuais, ambas as equipes em 4 dos últimos 5 jogos saiu menos que 11 escanteio. E a equipe do Toulon sofreu gol nos últimos 3 jogos. O Le Havre vem a 5 jogos sem vencer. Em 8 dos últimos 10 saiu menos que 5 cartões. Nos últimos 2 confrontos, duelo de pouquíssimos gols. Foi 1-0 para o Toulon fora de casa e 1-1 com a equipe do Le Havre em casa. Ou seja, na classificação, a equipe do Toulon é o primeiro colocado com o mesmo número de pontuação do Paris, mas leva vantagem no saldo de gol. E o Le Havre aí está na sexta colocação, não entra no G5 mesmo se vencer essa partida. Então é um bom jogo para a equipe do Toulon se vencer, mas também é um jogo que pode acontecer zebra. Por esse retrospecto, não vou acreditar no casa vence, vou deixar uma opção aí over 1,5, e também deixo como dúvida ou dica de mínimo possível zebra um Le Havre com empate ao intervalo. A odd tá maravilhosa e pode acontecer isso aí. Última opção aqui, acredito que é o jogo da Dinamarca, o jogo do Randers, essa equipe do Viborgo, o início às 15 horas. A equipe do Randers é uma equipe que vem na quinta colocação em 11 jogos disputados, em 17 jogos disputados, 28 pontos conquistados, 23 gols marcados, 19 gols sofridos. Enfrenta o Viborgo, que vem na oitava colocação em 17 jogos disputados, 20 pontos conquistados, 26 gols marcados, 27 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do Randers é uma equipe que vem na quarta colocação em 9 jogos disputados, somando 4 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. 13 gols marcados, 11 gols sofridos, 15 pontos conquistados. Como visitante, o Viborgo em 8 jogos disputados, quarto colocado, 3 vitórias, 4 empates e 1 derrota. 16 gols marcados, 14 gols sofridos, 13 pontos conquistados. Ou seja, nos últimos confrontos entre essas equipes, nos últimos 4 aí, ambas as equipes sofreram gol. Em 5 de 6 saiu mais de 2,5 gol e também saiu ambos marca. Em 9 de 10 saiu menos que 5 cartões. Já a equipe do Randers vem a 3 jogos sem saber o que é perder para o Friburgo. Foi a primeira equipe a marcar em 7 dos últimos 8 jogos. Em duelos individuais, a equipe do Randers em 5 dos últimos 6 jogos saiu mais de 2,5 gols. Nos últimos 8 saiu menos que 5 cartões. E a equipe do Viborgo é uma equipe que sofreu gol nos últimos 4 jogos. Em 4 de 5 saiu mais de 2,5 gols. E também foi a primeira equipe a sofrer. E nos últimos 7 saiu menos que 5 cartões. Último confronto 2-1 para a equipe do Randers. Ou seja, é uma partida de ambas as equipes que está no meio de tabela. Tem ataques muito parelho e defesa nem tanto. Vamos acreditar no duelo de over 1,5 nessa partida. E você que é um pouco ousado, ambas as equipes marcam
probabilidade 2-1 casa. Bom, tropa, acredito que esse aí foi o nosso último prognóstico de palpite, sim. Último palpite para hoje. Agora estarei deixando uma boa opção de bilhete pronto falado aqui no vídeo. Não irei deixar fixado desta vez. É um dia de pouquíssimas opções. Então, a nossa primeira opção seria Napoli para vencer. Napoli para vencer o jogo. Vocês podem pegar um Celta de Vigo para vencer. Napoli e Celta de Vigo seria excelentes opções, mas seria um pouco usado, apesar que o Napoli tem total condições de vencer fora de casa e o Celta também tem total condições de vencer em casa. Então, esse é o nosso bilhete pronto, uma dupla bilhete. Espero que tenha gostado. Esse foi o vídeo de hoje, tropa. Espero que tenha curtido bastante. Até a próxima. Partiu, tropa!